Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso curso de apometria. E é com uma grande alegria que a gente está junto mais uma vez. Marco! Obrigado, Simone. Namastê a todos. Vou colocar logo a apresentação para a gente começar, porque tem muita coisa para que nós possamos verificar hoje. Todos vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Ok. Então, dia 10 de maio, nós estamos indo para a aula 5, né? Estamos quase chegando à metade do curso, são 12 encontros. E eu sempre gosto de relembrar, aí alguns minutos para relembrar o que foi falado, para fazer link, né, com o conteúdo de hoje. Então, na aula passada, nós vimos as formas de trabalhar na apometria, né? Então, a gente viu que tem a forma por decreto, que é exatamente o foco do nosso curso, decretos quânticos ou decretos dinâmicos, em pequenos grupos e à distância. Vale lembrar que quando o doutor Lacerda iniciou os trabalhos, né, depois o Godinho também, lá no Ramatiz do Sul, lá de Lages, eles trabalhavam em pequenos grupos apenas com 2 médiuns. Tá? E aí o que aconteceu? Eles começaram a verificar que era muito pouco, tá certo? Porque você tinha lá um esclarecedor, né, o doutrinador, e você tinha um médio de incorporação que tinha que ter evidência, tinha que ser audiente, o cara tinha que ser uma Brastemp. Cada vez mais eles começaram a ver que médios dessa natureza, com uma multiplicidade de mediunidades, não é uma coisa fácil de você encontrar. Então, o que eram 2 pessoas, apesar de a gente ver determinados cursos por aí, que ainda fala que a forma de trabalhar é em dupla, não é mais. Isso aí está superado. É só você correr as casas pelo Brasil, e eu tive essa oportunidade, né, de correr várias casas no Brasil todo. Está todo mundo começando a trabalhar por decretos quânticos, que é uma coisa nova, né? Ou trabalha com pequenos grupos e, às vezes, à distância, né, quando há o registro. Então, a gente viu isso, a gente chamou a atenção que é fundamental que o trabalhador da apometria esteja em plena reforma íntima. Por que isso é necessário? Porque a gente costuma dizer que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, quando você tem um médium na corrente que não está em reforma íntima, você pode ter certeza que ele vai ser alvo, ele vai perturbar o trabalho, ele vai desarmonizar o trabalho. Então, é fundamental a reforma íntima. A reforma íntima deveria ser obrigatória para todos os médiuns, né, que trabalham com esse intercâmbio espiritual. A gente, né, mostrou para vocês a parte de decretos quânticos, com grandes grupos, dependendo do tamanho da sala, né, uma cadeira, onde está o azul e o médium atrás, em pequenos grupos, né, normalmente o paciente está sentado e em volta tem os médios, ou ele está deitado em uma maca. Lembrando que, por decretos quânticos, o paciente também é protagonista da sua cura. Nesses pequenos grupos, normalmente os médiuns trabalham e o paciente não fica sabendo o que está acontecendo. Tá? Tem um motivo, Marco? Tem, porque às vezes um médio de incorporação, por exemplo, um desses médios aqui, incorpora um trevoso que fala um monte de coisa. E se esse cara aqui escutar, pode causar a ele um determinado trauma, tá certo? Então, não é por acaso que ele fica, vamos dizer assim, alheio ao processo, porque esse processo aqui ele é muito mais delicado, mais perigoso e depende muito da qualidade dos médiuns. Aqui, basta ter o conhecimento da metodologia e o amor para poder trabalhar, sendo que o esclarecedor tem que ter um determinado nível de conhecimento melhor, mas exatamente o curso vai preparar para isso. E a distância, quando a gente tem um registro. A gente viu isso aqui, né? Lembrando que nesse
por decretos quânticos, o atendimento é livre, né? As pessoas vão lá, né? Eu conheci ele, como eu falei, em Santos, na Casa da Luz, onde eu trabalhei lá durante 2 anos, e não se fazia ficha, a não ser que houvesse uma necessidade específica. Vamos imaginar que, por exemplo, o médium aqui da cadeira 15 reparou que na hora que ele estava fazendo, né, os trabalhos por decreto quântico, ele reparou alguma coisa. Então, ele fala com o operador, né, que está fazendo os decretos, para que haja um encaminhamento particular para esse médium. Mas isso não é uma coisa corriqueira, são coisas esporádicas, tá certo? Já nesse pequeno grupo, tem que haver uma ficha de anamnese, né? Cada paciente passa vamos dizer assim, colocar o seu histórico, e todos os médios que estarão trabalhando com esse paciente têm conhecimento, né? O operador lê a ficha antes do paciente entrar, para que eles possam saber do que se trata. Aqui, a gente trabalha de uma forma mais segura, porque nós trabalhamos meticulosamente todos os detalhes. Então, mesmo que não tenha um determinado tipo de problema, vou dar um exemplo, implantação de MOF. Tá? MOF são os micro-organizadores florais. Mais para frente, a gente vai dar uma aula específica sobre isso. Os MOFs, eles surgiram bem depois do conhecimento do Dr. Lacerda. Então, o que eu estou querendo dizer? O processo operacional das leis, né, ou da parte operacional da apometria, ele é dinâmico. Ele está sempre com uma coisa nova que está nos chegando, tá certo? Então, eu vou voltar a falar disso aí mais aqui na frente. A gente lembrou a vocês a necessidade, né, de ter uma música que harmonize, aí eu recomendei o mantra K2, tocando aí em torno de 20 minutos antes de iniciarmos o trabalho, na sala do trabalho, e deixa ele tocar direto, né? Se tiver uma TV, bota o mantra K2 em MP4, porque ele vem com a flor da vida, e aí isso tudo, né, forma um ambiente de higienização muito interessante. A gente falou também exatamente da forma de trabalhar com as mãos, né? Eu trabalho com bastão Dorje, tá? Então, até me disponibilizei, se alguém se interessar, achar que é legal, ou a casa autorizar onde você trabalha, o bastão Dorje, ele dá uma oportunidade de você trabalhar com muito mais velocidade e com muito mais eficácia. Tá certo? Marco, não tenho, não conheço, eu quero trabalhar com a mão. Então, está aqui lembrando, né, como é que você trabalha com as mãos, os vórtices, o sentido da direção sempre entra, né, a energia sutil entra de norte-sul, né, e sai leste-oeste. Tá certo? A gente viu isso na aula passada. Tivemos uma pausa e vamos iniciar hoje as técnicas operacionais da apometria. Como eu falei, quando a gente fala em técnicas operacionais da apometria, eu vou lembrar a primeira aula, alguns pequenos trechos sobre essa relação entre a apometria e o espiritismo. Muita gente fala, apometria é espiritismo? Não. Apometria não é espiritismo. A apometria é uma técnica, é uma metodologia que pode ser utilizada na doutrina dos espíritos, pode ser utilizada no espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, né? Em qualquer local, tá certo? Então, muita gente do espiritismo, que na realidade eu diria que são radicais, né? Aqueles espíritas de carteirinha, e tem, não pense que não tem, porque tem, eles parecem que combatem a apometria sem ter o menor conhecimento do que se trata. Então, eu trouxe aqui algumas coisas. Primeira coisa, né, que a gente viu isso na primeira aula, eu chamei a atenção aqui com esse círculo vermelho, foi uma psicografia que eu recebi do meu guia-chefe, que é o Caboclo Urubatão da Guia, foi canalizado em janeiro de 2020, e ele colocou numa parte da mensagem, lembro a todos vocês que o missionário Kardec, em nenhum dos livros do Pentateuco, especificou o que deve ou não deve ser considerado espiritismo.
antidoutrinário é não manifestar amor ao próximo. Tá? Então, o Caboclo Urubatão da Guia está fazendo essa chamada aqui, na realidade, para que, né, o grande missionário Kardec jamais afirmou, e eu te digo isso de cadeira, porque durante muitos anos eu fui instrutor de todos os livros do Pentateuco, todos, sem exceção, né? Principalmente a Gênese, foi o livro que eu mais ministrei. Em nenhum momento, em nenhum trecho, ele diz que isso é espiritismo e isso não é espiritismo. Então, o Caboclo Urubatão da Guia nos lembrou. Tem uma outra passagem aqui que é interessante. Lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Isso está dito no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 1, no item 54. O que é apometria? Apo, ir além. Metria, medida, que se relaciona ao corpo. Então, ir além do corpo, desdobrar. Quando você desdobra, você sai no perispírito. Abrindo as frequências, você separa os 7 corpos. Então, a apometria é exatamente, né, o que os espíritos disseram a Kardec como um novo conhecimento. Vamos ver mais aqui para frente essas partes que estão frisadas aqui. Os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Não lhe trazem nenhuma ciência integralmente formulada. Deixam-no entregue a seus próprios esforços, naquilo que ele pode encontrar por si mesmo. Então, eu já tive a oportunidade de conhecer uma casa muito grande do Espiritismo, onde, em palestras, os instrutores dos cursos diziam: mas em que momento alguém reconhecido pela Federação Espírita Brasileira falou isso? Kardec não falou isso. O que Kardec falou, não falou? Isso é de uma ignorância atroz, tá certo? Então, eu costumo dizer que os espíritas de carteirinha, né, que são quase que fanáticos, eles estão repetindo os mesmos erros dos católicos na Idade Média, né? Então, está aqui, ó, na Gênese, né? Nenhuma ciência foi entregue pronta, né? Ele deixa que a gente, né, os seres encarnados, possam encontrar por si mesmo. Mais à frente, né, isso aqui eu estou lembrando a primeira aula. Mais à frente a gente tem um outro item que vale a pena também chamar a atenção. Os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Seria realmente muito cômodo se nos bastasse pedir para sermos logo servidos, ficando assim dispensados de estudar. Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite, e só por esse preço adquiriremos a ciência. Isso está, né, no que é o Espiritismo, no página 108 da 15ª edição da publicação da Federação Espírita Brasileira. Então, olha aí, corroborando, dizendo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. E temos aqui ainda, né, no Livro dos Médiuns, quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos imbuídos de lhes dirigir a marcha procuram um homem capaz de levar o bom termo. Esse homem foi o Lacerda. O Lacerda que ficou tendo acesso, né, vocês viram isso no histórico, ao conhecimento que até então era chamado de hipnometria, e verificou e metodizou o que a gente conhece hoje como apometria. Então, Lacerda foi esse homem que os espíritos encontraram para dar bom termo, né, a uma técnica de desobsessão. Inspiram-lhe as ideias necessárias, com o cuidado de lhe deixar todo o mérito. Olha, a gente falou, né? Foi o Lacerda. Mas ele está sendo o quê? Inspirado pelos espíritos, porque acharam que esse era o momento, quando surge, né, a apometria, metodologicamente falando, e a pessoa acerta, porque essas ideias ele terá de elaborar e pôr em execução. Então, se você ver e lembrar do livro Espírito e Matéria,
ele teve um laboratório enorme para colocar em prática e poder afirmar. Posteriormente, você teve o Godinho, né, que usou toda a metodologia e deu ênfase, né, à parte psicológica, né, ele pega muita coisa de Joana de Ângeles, tá? E, na realidade, tudo isso faz parte, né? Vem de psique, né? Logia, estudo da mente ou estudo da alma. Então, a psicologia, na realidade, faz parte de toda a ciência da doutrina dos espíritos. Tá certo? E, por último, a gente encerrou essa primeira aula dizendo: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Isso foi dito pelo Espírito Verdade, em Paris, 1860, e está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, página 94. Só para lembrar, o Espírito Verdade é Jesus. Ok? Bom, vamos agora, então, iniciar a aula, técnicas operacionais da apometria. Na realidade, quando o doutor Lacerda metodizou, ele chamou de lei. Tá? Então, foram 13 leis que ele enumerou e ele colocou da maneira que, né, as coisas lhe vinham à mente. Eu costumo chamar isso de procedimentos operacionais, porque conceitos de lei, a gente lembra sempre, eu lembro sempre da lei maior, da lei do pai, né, que é imutável. E as leis da apometria não são imutáveis. Por quê? Porque a apometria continua em progresso, ela continua marchando com acréscimos conforme a abertura da nossa moralidade. A partir do momento que nós temos mais moralidade, a espiritualidade libera mais conhecimentos. Foi o caso, por exemplo, dos micro-organizadores florais, dos MOFs. O que é um MOF? Né? Vocês vão ter uma aula específica, eu já falei, mas ele é um dispositivo extrafísico, como se fosse um chip, tá certo? Então, a gente já chamou os MOFs também de NECs, Núcleo Energético de Consciência. E a gente lembra que os MOFs eles estão ligados a florais. Então, eles estão relacionados a curas emocionais. Tá? Então, quando a gente faz o trabalho de apometria, você vai ver isso. Na época do doutor Lacerda, isso não existia. Tem uma parte do decreto que fala, se houver necessidade, que a espiritualidade médica implante o MOF número 3. O MOF número 3 é um MOF que é programado. Hoje, a gente conhece aproximadamente 30 micro-organizadores florais. Tá? Na época, algum tempo atrás, você vai pegar alguns cursos que tem por aí, eles botam 16, 18, né? Mas já tem 30. Quando eu falar dos MOF, eu vou apresentar os 30. E eles são correlatos aos florais de Bach. Né? É interessante, Eduard Bach, ele preconizou 38 florais que hoje estão aí no mercado. Então, os florais de Bach servem como complemento ao tratamento, principalmente ao tratamento emocional. Nós vamos falar sobre isso, eu vou dar toda a relação dos 38 florais de Bach, que podem ser adaptados ou complementares à implementação de MOFs, caso a pessoa acredite, puxa, eu estou com uma ansiedade muito grande. Então, né, quando ela pensa isso, a espiritualidade coloca o MOF número 3 e programa ele para conceitos de ansiedade. Ele gera pulsos eletromagnéticos que vão controlar essa ansiedade. E, no correlato, você pode adquirir o florais, né, de Bach, que tem especificamente também para essa área emocional. Bom, aqui estão os 13 procedimentos que todos nós vamos fazer quando estivermos trabalhando com a apometria por decreto. Então, eu procurei botá-los na ordem em que eles vão acontecendo, exceto o número 4, eu vou te explicar por quê. Primeira coisa, você vai criar um campo de força. Tá? Esse campo de força vai proteger o ambiente, vai proteger o paciente e
por vezes, né, a gente tem um campo de força chamado de contenção, são 3 campos de força, a gente tem que fazer um campo de força para isolar as entidades trevosas, às vezes magos negros, que se fazem presentes quando a gente faz esse tipo de trabalho. Então, a gente vai ver um por um. O segundo procedimento é a esterilização do ambiente, ou seja, você tem que limpar o ambiente, certo? Poxa, Marco, apesar de a gente está falando de apometria, vamos pegar, por exemplo, na Umbanda. Tá? Quando você vai fazer o trabalho de Umbanda, né, depois que os médios bateram cabeça, né, você canta para determinados guias, né, traz a força de Ogum para fazer a abertura dos trabalhos, e em determinado momento todos os médios se viram para a frente do portão. Tá? Inclusive, as pessoas que estão na assistência também se viram. E aí você faz o quê? Uma invocação das linhas de esquerda para proteção do trabalho. Tá certo? Então, poxa, Marco, não é uma coisa específica da apometria? Claro que não. Todas as casas que trabalham com processos de desobsessão, elas trabalham com seguranças, né? Na Umbanda, a gente chama eles de Exu. Tá? Nos centros espíritas, eles são conhecidos como os guardiões. Tá? Eu trabalhei num centro espírita na Barra, onde os guardiões ficavam com roupas romanas, como se fossem soldados romanos. É óbvio que isso foi uma abertura de evidência, onde eu pude ver, tá? Mas, né, cada guardião, cada segurança desse é necessário para fazer qualquer trabalho. E a limpeza também é necessária, porque, né, pode acontecer, como eu já falei que aconteceu ali na Boiúna, eu esqueci aqui agora o nome do centro, tá? Onde as trevas verificaram que o trabalho, né, já tinha sido esterilizado e eles colocaram medo no segurança para que ele ficasse com medo e fizeram uma interrupção da luz. Então, o que esse segurança fez? Né? Segurança encarnado, né? Ele ficou com medo, pegou um querosene, molhou num pano e tacou fogo. Só que aquele fogo com querosene, né, ele praticamente dissipou todos os ectoplasmas, todas as energias sutis que já estavam armazenadas para o trabalho do dia seguinte. Então, veja como é uma coisa, vamos dizer assim, planejada, né? Como diria Emmanuel, não duvideis das trevas, porque elas são extremamente coerentes. Ok? Então, esterilizar o ambiente faz parte. Terceiro procedimento, desdobramento espiritual dos médios e dos pacientes. A gente vai ver, muita gente acha que desdobrar, você tem que estar consciente e ver seu corpo. Isso é um engodo. Você pode desdobrar de forma inconsciente. Tanto é que a gente faz por indução, né? Os médios, a gente, né, o esclarecedor, ele dá comandos e ocorre o desdobramento por indução magnética, tanto dos médios quanto dos pacientes. E, às vezes, nenhum dos dois estão sabendo que estão desdobrados. Mas mais à frente a gente vai falar, quando eu explicar um por um. O 4 é que eu coloquei aqui porque toda vez que você desdobra alguém, você tem que reacoplar ele. Tá certo? Então, o desdobramento espiritual é para a abertura, né, posterior das frequências. Você vai abrir as frequências e vai dividir em 7 corpos para poder fazer os trabalhos. Mas não pode esquecer, por isso que eu mantive ele aqui, porque, na realidade, ele é aqui no finalzinho, ó, se fosse ficar na ordem rigorosa, ele é antes da revitalização dos médiuns. Tá? É só para lembrar que você não pode fazer uma indução magnética para desdobrar médios e pacientes e depois esquecer de fazer o acoplamento. Certo? Normalmente, quando você faz o desdobramento, como eu falei, você faz a abertura das frequências, que é a divisão dos 7 corpos para poder trabalhar. Depois, você pode verificar que muitos espíritos desencarnados, às vezes ligados
as personalidades anteriores daquela pessoa, né? Lembrando também a aula 1 e a aula 2, né? As subpersonalidades, elas não só têm resquícios para a atual encarnação, mas elas também têm ligações e elos com determinados outros espíritos. E, às vezes, esses espíritos eles não são muito amigos. Então, às vezes, eles estão com raiva, mas quase sempre se apresentam muito depauperados. Então, é preciso encaminhar esses espíritos para uma instituição hospitalar no astral. Normalmente, toda casa já tem um hospital, né, um posto de saúde para encaminhar esses espíritos, né? Então, a gente consegue entender que isso faz parte da própria casa, tá certo? Às vezes as pessoas me perguntam, Marco, você faz atendimento de apometria à distância, né, online, na sua casa? Não. Por que eu não faço? Porque eu conheço bem as leis da apometria. Eu conheço bem. Eu não acredito que na minha casa tenha um hospital específico para atender quem vai trabalhar. Marco, eu poderia encaminhar? Sim, poderia. Mas o risco é muito alto. Tá? Por isso que eu até recomendei que, nesse momento, o atendimento individual, que a gente chama de atendimento, né, ligado a... Deixa eu me lembrar aqui o nome, perdão. Agora eu saí aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui. Ó. Não. Daqui a pouco eu lembro. Quando a gente faz esse encaminhamento, né, ao hospital, os hospitais já estão preparados e eles têm, vocês vão ver mais aqui na frente, eles têm tecnologias específicas para esse encaminhamento. Por exemplo, lá em Santos, na Casa Branca, era um tubo de luz que ficava bem no centro. Mas tem esteiras, tem vários, tem naves, né? Na Umbanda, às vezes fica uma nave, né? O pessoal até diz que é a nave de Aruanda, para às vezes fazer encaminhamento para hospitais, né? Na Umbanda a gente trabalha com muitos trabalhos densos, então já tem um grupo, né, espiritual preparado para resgatar esses espíritos trevosos que às vezes, na realidade, são grandes sofredores. Tem a técnica de sintonia dos médios com os espíritos, ou seja, cada médium que está trabalhando ali tem seu guia, tem o seu mentor, né? Tem seus guias, tem seu mentor, né? Tem amigos espirituais. Então, o médium tem que estar atento para poder sintonizar com esses amigos espirituais. Tem a regressão rápida no espaço e no tempo, tá certo? Isso é uma espécie de propriedade onde nós conseguimos verificar o que aconteceu no passado. Marco, na apometria por decreto, não vai haver narrativa desses casos, até porque é um grupo enorme, não, mas na apometria por pequenos grupos, às vezes, um determinado médium é escalado para, em desdobramento, frequentar a casa daquele paciente ou relatar o que ele vê no passado. Então, às vezes, por exemplo, uma desarmonia entre irmãos, então esse médium, às vezes, pode ver que um matou o outro em vidas passadas, por isso que existe essa animosidade muito grande. Então, essa regressão rápida no espaço e no tempo é uma técnica operacional da apometria. Quase sempre, quando a gente faz regressão rápida no espaço e no tempo, nós temos que despolarizar ou repolarizar os estímulos de memória. Lembrando, ninguém tem acesso, não importa o nível de mediunidade, ao corpo búdico. Eu já vi casos dizendo que não despolarizava estímulo de memória porque tirava da memória do corpo búdico determinado. Isso é tchá-tchá. Não existe. Quando você despolariza do campo mental superior para a matéria. Mental superior, mental inferior, né? Corpo espiritual, duplo etérico, até chegar ao corpo físico. Então, tanto a despolarização quanto a repolarização precisa, inclusive, vocês vão ver, de técnicas onde o médium troca as mãos. Por quê?
Porque o nosso corpo tem polaridades positivas e negativas. Então, quando vocês vão ver na despolarização, no decreto, os médios eles fazem exatamente esse movimento. Eles botam as duas mãos em forma de concha na altura, né, dos hemisférios cerebrais do paciente. E quando a gente faz a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, ele troca as mãos para que haja o quê? Para que haja uma desordenação nos elétrons de memória. Isso vale a pena a gente lembrar, por quê? Da mesma forma que nós temos, por exemplo, um átomo, né, que é feito de partículas, é feito de elétrons, é feito de prótons, de nêutrons, os corpos perispirituais também têm partículas. Então, nesse momento, talvez nós não conheçamos ainda essas relações. Porém, o pai Rubens Saraceni, ele apresenta que não existe apenas uma forma de entender o átomo, que é aquela forma tradicional onde você tem o núcleo, né, onde tem lá dentro prótons e nêutrons, e por fora você tem os orbitais, onde tem os elétrons. O pai Rubens, em uma psicografia de um livro fantástico, que eu já citei para vocês, ele mostra que existem 77 tipos de átomos diferentes do que a gente conhece. Puxa, Marco, e onde é que estão esses átomos? Eles fazem parte da matéria física e fazem parte da energia escura e da matéria escura, que, na realidade, compõe o universo. Lembra? 4% é a matéria conhecida, que dão exatamente 118 elementos da nossa tabela periódica. Temos 23% de matéria escura e 73% de energia escura. Então, esses átomos, na realidade, que nós, né, quando eu falo nós, eu digo a ciência terrena, ainda não conhecem, eles fazem parte. Porém, eles têm uma configuração muito parecida. Isso me faz lembrar uma afirmação de Hermes Trismegisto. Como é em cima, é embaixo. Como é dentro, é fora. Então, existe vamos dizer assim, não é uma padronização, mas existe uma similaridade nas partículas que compõem a matéria física, o duplo etéreo, o corpo espiritual, o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior. E aí, quando entra no conceito, né, do corpo mental superior, que é o corpo causal, e posteriormente vem o corpo búdico, depois o Atman, né, que é a nossa centelha divina. A gente ainda não pode afirmar que ele tem a mesma configuração das partículas que formam o perispírito, até porque nós desconhecemos muito ainda, né? Como diria Isaac Newton, o que nós conhecemos é uma gota e o que a gente desconhece é o oceano. Então, lembrando, né, que a regressão rápida quase sempre está ligada à despolarização ou repolarização dos estímulos de memória. E a queima do material parasitário, né, no campo astral, ou seja, muitas coisas são retiradas no trabalho apométrico, inclusive núcleos de energia de consciência, núcleos energéticos de consciência, os NECs, porque da mesma forma que os NECs foram criados para o bem, para melhorar determinados tipos de pensamento, atitudes, palavras, né, e eles são colocados por muitas vezes durante o sono, as trevas se apropriaram também dos NECs. E eles usam isso para poder fazer os seus objetivos, ou seja, induzir uma pessoa ao erro, induzir ao vício, tá certo? Então, a gente vai ver também isso com mais detalhe no material aqui. Depois tem a restauração magnética das lesões e deformidades dos espíritos sofredores. Muito importante lembrar que essa restauração magnética ela só pode ocorrer com o auxílio dos médiuns. Puxa, Marco, por quê? Porque é necessária a doação de ectoplasma. Você não cura, ou você não conserta, por exemplo, uma camisa de seda com um pedaço, né, por exemplo, de brim. Então, da mesma forma, quando você tem o corpo espiritual
desses espíritos, né, sofredores, eles são muito densos. Então, você não vai conseguir passar uma energia sutil que possa curá-lo. Precisa de uma energia densa. E quem tem essa energia densa? O médium, através do seu ectoplasma. A gente vai ver também sobre isso, essa restauração magnética. O desligamento e encaminhamento dos obsessores e sofredores é aquela história. Muita gente fala muita besteira sobre a apometria. Eu já vi pessoas falando que é um absurdo. Vocês desligam o espírito encarnado do desencarnado e deixa o espírito a esmo, né? Isso é uma completa ignorância. Esse desligamento ele é feito, sim, mas existe um encaminhamento para tratamento. E, posteriormente, depois desse espírito tratado, normalmente, para um espírito ser tratado, ele primeiro tem que ser desacordado, ele tem que autorizar, né, que ele quer ser tratado. Então, o médium vai lá, coloca a mão no ágina, né, com ar e fogo, na altura do ágina, e dá o comando mental de desligamento. Ele desliga e ele é encaminhado para um hospital. Depois de tratado, as pessoas, né, que trataram esse espírito sofredor perguntam: Victor, você quer continuar na vida que você estava ou você prefere ser encaminhado para uma colônia para poder ter o seu tratamento revitalizado e por aí vai? Então, não existe nunca a supremacia da vontade de um espírito para um outro espírito, a não ser que ele seja trevoso. Tá? Os espíritos bons não fazem isso, eles respeitam o livre-arbítrio. E, por último, a revitalização dos médiuns. Bom, apesar de muitas literaturas se referirem a essas técnicas operacionais como leis, como eu falei, inclusive numerando de forma diferente que está aqui, eu optei em estabelecer uma ordem conforme a necessidade da sequência dos trabalhos, lembrando que esse 4 na sequência viria para cá. Só deixei ele aqui para lembrar que quando você desdobra alguém, né, por indução, você tem que reacoplá-lo. Tá certo? Vejamos a partir do próximo slide a explicação de cada técnica operacional ou lei necessária para a realização de um trabalho simples, correto e seguro. Então, a primeira coisa que a gente falou é a criação ideoplástica. O que é ideoplastia? É a imagem mental dos campos de força. Todo trabalho espiritual deve ser resguardado por barreira magnética. Isso deu um exemplo, né? Por exemplo, do trabalho da barreira magnética que é feito pelos Exus, né? Que é feito pelos guardiões nos centros espíritas. O que é essa barreira magnética? Uma forma de evitar, de impedir investidas de trevosos. Tá certo? É de suma importância, né, que esses trabalhos que estão sendo feitos, né, por estas pessoas aqui, porque existe uma relação inicial de criar essa ideoplastia, todos devem estar em reforma íntima. Isso é fundamental. Eu sou uma pessoa que eu não gosto, né? Se tiver que trabalhar, até trabalho. Mas eu não gosto de trabalhar com médium que não está em plena reforma íntima, porque ele fragiliza todo o grupo. Tá? A partir do momento que todos estão na sua reforma íntima, um às vezes mais avançado, outro um pouco mais atrasado, dependendo do seu nível de entendimento e aceitação, o grupo se torna harmonioso. E a criação das imagens mentais da ideoplastia, elas acontecem com muita força. Tá? Vocês vão reparar que eu não dou muita importância a isso, mas se você for pegar em várias literaturas, né, eles identificam como lei. Essa aqui seria a 4ª lei. Eu botei em azul o que corresponde, né, à lei em outras literaturas. Tá? Essa seria a 4ª lei da apometria, mas isso aqui pouco importa. O que interessa é que você começa fazendo exatamente essa criação ideoplástica dos campos de força. E são 3. Você vai fazer o campo de força de proteção, né, como eu falei, para proteger o ambiente. O de contenção, que vai abrigar os espíritos rebeldes, né? Por muitas vezes a gente usa, né, determinados tipos de luz, carmim, prata, por exemplo, faz, né, a ideoplastia do carmim prata ou decreta, os magos negros às vezes se apresentam como se fossem amarrados, tá? E eles são levados à presença do seu mestre,
para verificar o quanto eles se desvirtuaram do caminho. Normalmente, um mago negro é alguém que teve muito acesso a determinados conhecimentos, vamos dizer assim, bastante perigosos em mentes equivocadas. Então, eles são levados na presença dos mestres e eles morrem de vergonha. É impressionante. Tá? Então, você tem o campo de proteção do ambiente, de contenção para reter esses possíveis espíritos rebeldes, e o terapêutico, que protege, né, o paciente. Qual o formato do campo de força? Existem vários campos de força. Então, por exemplo, quando a gente trabalha na cura prânica, pranic healing, a gente faz campos de força para a pessoa, depois que a gente fez o tratamento todo, da forma oval. Né? O próprio centro espírita, durante o passe, se você reparar, depois que ele deu o passe, né, ele harmonizou as energias, o que ele faz? Ele faz uma espécie de campo de força. Então, ele puxa de baixo, vai até o chakra da coroa e envolve o paciente. 1, 2, 3. O que ele está fazendo? Uma espécie de um campo de força terapêutico. Na apometria, o mais indicado é a pirâmide. Tá? Então, nas suas bases alfa, beta, gama e delta, e no seu ápice, epsilon. Tá certo? Essa escolha se deve à facilidade de imaginar e projetar mentalmente essa imagem. Marco, você está querendo me dizer que quando você passar o decreto para a gente, lá está escrito tudo bonitinho, quando o operador fala criando campos de força, ele vai falar criando campo de força alfa, normalmente ele vai dar uma cor para ele, tá? Porque cor não existe, a gente já falou, existe a vibração. Né? Então, vocês vão ver isso na prática, alfa, beta, gama e delta. Então, é muito fácil você fazer isso. Ó. Você forma o quadrado, depois você forma o ápice, fechando a pirâmide. E, na realidade, esse formato, na apometria, a gente usa nas 3 formas, né? Para proteger o ambiente, para proteger o próprio ambiente, o paciente, e também os trevosos, né? Como se fosse campo de contenção. Então, aqui um exemplo, né? Formando os 3 tipos de campo de força, de proteção, contenção e terapêutico, criando a base com os pontos alfa, beta, gama, delta e o vértice epsilon. Aí você fala assim, Marco, então aqui está sendo comandado, no decreto quântico, que é o foco do nosso curso, tudo será comandado. Então, quando eu tive acesso, né, foi em Santos, à forma de decretos quânticos no trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi pegar literalmente todos os decretos, todos os dizeres e comparar com as leis da apometria, para saber se todas as leis estavam sendo atendidas. E eu verifiquei que estavam. E aí eu comecei a ver que aquilo era muito seguro, e em vários trabalhos abriu evidência, eu vi a coisa acontecendo com muita segurança. Tá certo? Por isso é que a gente está dando foco nessa metodologia do curso. Ao citar cada ponto da base, né, e o vértice, o operador dos trabalhos estala os dedos e os médios mentalizam. Então, eu poderia dizer assim, formando os 3 tipos de campo de força, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Então, os médios já estão sabendo que, na realidade, eles estão mentalizando aquilo. Eles estão mentalizando aquilo para o ambiente, né? Você vai ver que nós trabalhamos, inclusive, com quarteirão, não só com a casa em si, a gente protege todo o quarteirão. Tá? O paciente que está sendo tratado, né? E o campo de contenção, também na forma piramidal. Aqui eu botei, só por uma questão de curiosidade, né? As letras gregas, né? O nome que é dado, a transliteração e a pronúncia, para vocês saberem que, né, isso, na realidade, foi efetivado pelo Dr. Lacerda e a gente, por uma questão cultural, continua praticando esses nomes. Segundo,
técnica operacional, esterilização do ambiente de trabalho. Então, a gente já falou que qual é o objetivo? É eliminar resíduos de miasmas ou material parasitário que foi queimado, né? O que esteja naquele ambiente. Às vezes, na casa espírita, no dia anterior, houve um outro trabalho lá, certo? Então, você consegue ver que é sempre bom você estar apto a lembrar que é necessário fazer todas as 13 técnicas operacionais. Ah, Marco, mas já tem aqui, a casa já faz, não interessa. Na apometria, a gente tem que fazer, seguir as leis, seguir as técnicas operacionais uma a uma. Então, a gente pode se utilizar, eu uso muito as salamandras, tá? Com vento solar, vocês vão ver isso. Então, por exemplo, na Umbanda, às vezes, né, tem muitas pessoas para ser atendidas, eu faço a limpeza através das salamandras, eu faço a evocação das salamandras e eu trabalho, né, fazendo a limpeza de todo o campo áurico, né, de todas as linhas gravitacionais, de todos os chakras, eu limpo todo aquele paciente queimando o material. Tá? Ah, mas, Marco, além de queimar, eu posso pedir aos silfos para poder fazer uma varredura do ambiente? Sim. Não, eu prefiro a água, Marco. Eu sou mais, né? Então, pede as ondinas para lavar no turbilhão de água. Ah, eu gosto dos gnomos, eu estou ligado à terra. Né? Então, eu gosto dos gnomos. Então, você pede que os gnomos recolham, né, todo tipo de material, de objeto que possa estar irradiando energias maléficas. Então, às vezes, é comum você, às vezes, nem fazer a evocação e você, ao decretar, você trabalha com os quatro. Porque, às vezes, os aparelhos extrafísicos, né, chamados de chips também, eles caem, né, quando você faz a queima com as salamandras, eles caem no chão. Os gnomos vão lá e recolhem. Tá? Então, não duvide do trabalho espiritual, eles são muito coerentes e sabem o que estão fazendo. Então, escolha um dos elementais, né, para esterilização, ou use todos. E aqui tem um exemplo, né? Rogamos em prece em nome do Mestre Jesus e com autorização de Metatron, que é um anjo, né, um dos coordenadores dos elementais, que as salamandras queimem toda e qualquer energia mal qualificada, mórbida ou estagnada presente no recinto. E logo após, os silfos criem ciclones, oportunizando a varredura e total higienização dos possíveis resíduos que possam ter ficado no ambiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A contagem sempre é necessária na apometria para dar tempo dos médios mentalizarem e acompanharem a cada estalo, né? 1, 2. Os médios estão mentalizando. Então, existe o quê? Um ritmo. Isso é um dos princípios herméticos. O ritmo faz parte da ordenação, da disciplina dos trabalhos. Esse recurso de utilização dos elementais da natureza também é utilizado na queima de material parasitário, então, né, vocês vão ver lá no item 10. Desdobramento espiritual dos médiuns, né? Muita gente diz que é a primeira lei. Eu, como eu falei, eu não fico muito ligado nesse conceito de é a primeira, é a segunda ou a 10ª. É um procedimento básico na apometria. E vale a pena lembrar o que eu falei. Muita gente é desdobrado por indução magnética e ele, na realidade, desdobra inconsciente. Poxa, Marco, como é que é isso? Vamos lembrar uma coisa que a gente falou lá na primeira aula? Olha aqui, ó. Primeira aula eu apresentei isso para vocês, que é a teoria topográfica de Freud. Né? Então, você tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Dessa linha azul para baixo, né, é o que a gente chama de subconsciente. Então, o subconsciente ele é composto pelo pré-consciente e pelo inconsciente. E o subconsciente processa mais de 11 bilhões de bits de informação por segundo. Ao passo que o consciente processa apenas 400 bits de informação. Dá para comparar 400 bits com 11 bilhões? Então, o que acontece? Se o médium não está com atenção, concentração, intenção e vontade, isso aqui vai acontecer. Ou seja, ele vai replicar determinadas formas de pensar, de agir, e vai atrapalhar o trabalho.
Tá certo? Então, a gente consegue entender que quando a gente está falando, voltando aqui, do ACIV, tá? O ACIV é fundamental para que haja o desdobramento. Então, tanto os médios, e a gente, né, depois, mais à frente, vocês vão ver, os próprios pacientes são orientados, eles recebem instrução para poder fazer isso. O que para quem não lembra, atenção está ligada ao ágina. Atenção é o foco vamos dizer assim, do ser encarnado. Então, é o ágina que comanda. Concentração é o frontal. A concentração é como se você fosse focar o pensamento. Então, o pensamento é um atributo de quem? Dos chakras da testa e do chakra da coroa. Então, atenção no ágina, concentração no frontal, intenção no cardíaco e a vontade no plexo solar. Então, repara, quando o médium trabalha o seu ACIV, atenção, concentração, intenção e vontade, né, ele simplesmente, ele quase que visualiza, atenção, ele sente uma ardência no ágina. Quando ele está concentrado, foco no pensamento de ajudar o próximo, ele sente como se fosse uma queimadura exatamente na altura do frontal. A intenção ativa a chamatrina. Então você sente, parece que o coração está pulsando, né, com mais voracidade, e a vontade é o plexo, aquela coisa, eu quero ajudar o próximo, eu vou ajudar o próximo. E tudo isso é canalizado pela fé. Lembrando que a fé, em português, é substantivo, precisa de um verbo, né? Eu tenho fé. Se a gente recuar no latim, fides, também é substantivo, eu tenho fé, né? Então eu preciso de um verbo também. Porém, se eu recuar no grego, é psotes. Todo verbo indicação. Qual é a ação da fé? É o ACIV. Atenção, concentração, intenção e vontade. É dessa maneira que você faz as preces também. Tá certo? Disciplinando os seus sentidos e sua mente. Dessa forma, sua intuição estará ativa e sua inspiração assistida pelos espíritos benfeitores. Então, esse desdobramento espiritual, ele acontece mesmo sem o paciente, ou às vezes até o médium, saber que está desdobrado. Mas se ele tem o conhecimento, ele fez o curso de apometria aqui com a gente, né? Ele sabe que ele tem que ativar o ACIV dele com fé e ele vai estar desdobrado. Puxa, Marco, mas eu não consigo, nesse desdobramento, ver o mundo espiritual. A grande maioria dos médios não consegue, tá certo? Então, não fique preocupado, porque o desdobramento acontece tanto do encarnado ali, né, do que está sendo assistido, quanto do próprio médium. Para que o desdobramento inconsciente ocorra nos médios e no paciente, o operador também deve utilizar o ACIV, como a gente falou, né, por fé, e comandar de forma firme, em voz alta, a contagem dos 7 pulsos. Então, o operador, ele é muito importante, porque ele dá o tom, ele faz a contagem dos pulsos energéticos, né? Ele fala 1, 2, 3. Marco, 7. Por que 7? Eu já vou já explicar. Esse procedimento é o que a gente chama de desdobramento induzido com ação magnética. Bom, é interessante você entender esse conceito do 7, né? O 7 é um número cabalístico, né? Mas quando, por exemplo, você estala os dedos, o que você está fazendo? Você está fazendo um paralelo do átomo. Lembra que eu falei para vocês que a relação do corpo físico e dos corpos que compõem o perispírito, eles são similares? Então, existem relações de orbitais. E os orbitais, por exemplo, de um átomo normal, eles são 7 orbitais, tá? Num átomo padrão. Ele é exatamente na camada K, que é a mais próxima do núcleo, até a Q. Então, quando você fala assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você está abrindo frequência. Então, quando o operador está instalando o dedo, dependendo do tipo de trabalho, ele pode estar abrindo a frequência dos corpos espirituais. Então, não é à toa que o número 7 é utilizado. Tá certo?
Bom, aqui vem a explicação, só para lembrar, toda vez que você, na realidade, tira os orbitais, né, ou faz da camada K até aqui, o que acontece? Né? Quando você afasta o elétron do núcleo, então você ganha energia. Quando você aproxima o elétron no orbital mais longo, que está mais afastado, para junto do núcleo, você perde energia, ou seja, você libera energia em forma de luz. É por isso que os espíritos chamados de luz, eles, por muitas vezes, aparentam ter asa. Porque determinados videntes, olhando de frente, vê aquela vibração enorme e, né, aquela vibração não é muito bem definida aos olhos, né, do próprio vidente, e parece que tem alguma coisa atrás dele. É a vibração que envolve o campo áurico dele. Mas, na realidade, os espíritos de luz fazem essa troca constante. Então, vamos dizer assim, o corpo sutil deles é como se o elétron constantemente passasse para dentro do núcleo e as partículas dentro do núcleo fossem para fora. Então, essa relação gera muita luz. Tá certo? Poxa, Marco, me dá um exemplo prático para eu entender? Eu lembro do livro do André Luiz, né? Quando eles estão numa incursão no umbral, o André Luiz fala assim para aquelas pessoas que os acompanham. Outros espíritos, inclusive, tinha gente desdobrada, né? O mentor fala para o André Luiz e para o grupo. Pense em coisas tristes. Quando você pensa em coisa triste, o que você está fazendo? Você está tirando o orbital mais próximo do núcleo e jogando ele para fora. Ou seja, quando você faz isso aqui, você, ao mesmo tempo que ganha energia, você cria impedância. O que é a impedância? É o bloqueio. Então, ele fala, pense em coisas tristes para quê? Para produzir impedância e as pessoas não serem visíveis. Porque se elas estivessem num conceito de amor, o que aconteceu? Os elétrons iam estar aqui muito próximos, eles iam estar o quê? Liberando fótons de luz, iam ser visíveis aos espíritos do umbral. Então fica a explicação, nada é por acaso. Acoplamento dos espíritos, né? Médios e pacientes. Desdobrados. É a técnica que desfaz, né, o desdobramento, a gente falou. Por que eu tenho que fazer isso, Marco? Você não pode deixar de fazer isso. Né? Apesar de estar no número 4, eu falei que ela seria a penúltima, né? na ordem cronológica. Porque você tem que restabelecer as condições físicas e psíquicas, não só dos médios, mas também dos pacientes. Marco, se na hora do acoplamento não houver um acoplamento, porque o acoplamento ele se dá partícula a partícula. Então, você vem, né? O perispírito vem, principalmente o duplo etéreo, tem que se encaixar perfeitamente na matéria. Vamos pegar um exemplo antes de falar dessa parte aqui no trabalho. Quando você acorda, por exemplo, assustado, né? O que acontece? O teu perispírito volta muito rápido para o corpo e, normalmente, ele não fica bem acoplado. Então, você fica meio tonto. O que você faz? Dá uma dormidinha, fecha os olhos, um minutinho. Ele se afasta e volta. Então, isso acontece naturalmente, por exemplo, num sono, quando você é acordado bruscamente, durante, por exemplo, uma madrugada. Então, pode acontecer, no médium é mais raro, mas se acontecer em algum paciente, ele vai se sentir meio tonto, pode ficar um pouco enjoado. Tá? Então, o que o médium, né, normalmente pode fazer? Ele simplesmente coloca o dedo, né, do ar e do fogo na altura do ágina dele e dá o comando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz isso em silêncio, pedindo o reacoplamento encaixado. Eu vou explicar isso com mais detalhes quando eu apresentar o decreto. Um exemplo, por exemplo, que acontece no decreto que a gente vai ensinar para vocês.
Afinal, de cada grupo, né? Então, são vários grupos que serão atendidos, por exemplo, no trabalho da apometria por decreto. Então, o dizer é exatamente isso aqui, ó. Fornecendo agora energias renovadas aos terapeutas e médios desdobrados, transferindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reacoplando os 7 corpos e fechando a frequência vibratória de todos os médios e pacientes em tratamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na realidade, é sempre com ritmo cadenciado. Por quê? Porque a aproximação é mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, não é simplesmente, né, um choque. Você vem gradualmente aproximando o perispírito do corpo físico. Se, porventura, algum médium, eu falei, né, apresentar qualquer tipo de desconforto, né, seja tontura, qualquer coisa, ou o próprio paciente, né, é só você botar o dedo indicador e o dedo médio no chakra ajna e comandar mentalmente o acoplamento dos corpos, como eu comentei. Técnica operacional 5, abertura das frequências espirituais. Como eu falei, ela acontece junto com o desdobramento, tá certo? Então, muita gente chama isso de nona lei da apometria e pode se apresentar com uma frequência diferente, vibracional diferente da tua encarnação. Marco, o que significa isso? Eu vou te dar um exemplo. Quando você, às vezes, dorme, às vezes, quando você desdobra, você se apresenta no mundo espiritual com uma frequência vibracional diferente. Poxa, Marco, eu queria entender mais sobre isso. Por exemplo, a impressão digital de um ser humano encarnado ela é única. Né? Por quê? Porque existe uma frequência vibracional que modula a formação das linhas que vão dar a tua digital. E uma não é igual à outra. Bilhões de seres que já reencarnaram. Cada um tem uma frequência específica. Pode acontecer, e eu já vi acontecer, durante o sono, a pessoa desdobrada, ela se apresenta com uma frequência vibracional diferente a que ela está na atual encarnação. Então, em outras palavras, ela se apresenta com uma personalidade de vidas passadas. E, por exemplo, se essa personalidade era ligada ao álcool, ou então o vício do sexo, o que ele vai fazer à noite? Ele vai passar a noite toda em relações sexuais com espíritos afins. E aí vai acordar no dia seguinte como? Exaurido, morto. Por quê? Porque durante essas relações acontece a vampirização, ou seja, o roubo da energia dos encarnados. Por isso que muita gente, às vezes, acorda, puxa, parece que eu fui atropelado por um caminhão. E não sabe por quê. Porque está indo para onde não deve. Marco, pelo amor de Deus, como é que eu evito isso? Fazendo a sua prece toda noite. Ninguém pode dormir sem fazer sua prece, principalmente pedindo que o seu mentor, chama de anjo da guarda, chama de guardião, chama do que você quiser, tá? O teu anjo da guarda te leve para locais de tratamento, estudo ou trabalho. Então, Marco, peraí, eu vou pedir para trabalhar? Eu estou dormindo, Marco. Não, o espírito trabalha o tempo todo, amigo. Então, quando você desdobrar, peça isso ao seu mentor, que ele te leve para locais de trabalho, estudo ou tratamento, diariamente. Não deixe de fazer essa prece. Prece é pedir, orar é falar, conversar, e rezar é repetir. Então, essa prece é uma solicitação ao seu mentor estar contigo para poder te conduzir a um local nobre, que você possa ter a aprendizagem. Quando essa abertura de frequência vibratória ocorre em um médium incorporado de um espírito renitente, pode acontecer, eu também já vi acontecer. O objetivo é que o espírito verifique o futuro que lhe é plasmado. Então, é comum, às vezes, quando você tem um bom médium de incorporação, ele se apresenta, né, vamos dizer assim, para os trabalhadores ali, como uma outra entidade, ou seja, com uma personalidade de um espírito ali.
E, por muitas vezes, esse espírito que se apresenta, ele não tem noção do que lhe está reservado, que já está plasmado, se ele continuar naquela vida. Muitas vezes, determinados espíritos já estão em processo de início de ovoidização, que é a perda do corpo espiritual. Então, é muito interessante, né, quando você tem, às vezes, bons médios, isso ocorre na metodologia 2, né, com pequenos grupos, isso não ocorre com o trabalho de decretos quânticos, mas quando você está em pequenos grupos, às vezes o médium relata coisas que, na realidade, é da personalidade do espírito. E aí o esclarecedor, né, o operador ali dos trabalhos, fala assim, você consegue visualizar o caminho que você está trilhando, para onde você está indo? Às vezes eles se assustam, porque normalmente é a perda do corpo espiritual, né? Além de muitos deles, às vezes, serem escravos de magos negros, e são escravos porque trocam, né, o seu serviço de escravidão pela manutenção dos seus vícios, seja álcool, seja sexo, seja fumo, qualquer vício que nós conhecemos. Vale ressaltar que essas técnicas, né, de desdobramento, ela podem ter 3 vertentes. A primeira é a dialimetria. Repara, a apometria dá nomes para coisas que a gente já conhece com outro nome. O que é a dialimetria, Marco? É quando você utiliza a energia biológica, que é o ectoplasma, tá? Através do mentalismo, ou seja, você faz uma indução mental do ectoplasma junto com o prana. Marco, por que isso é necessário? Por muitas vezes, existem espíritos que se apresentam depauperados sobre a ótica do corpo espiritual. Então, determinadas áreas do corpo deles já estão se desmantelando, às vezes eles não têm determinado membro. Tá? Então, é necessário, né? Marco, isso acontece na energia ou no trabalho que a gente faz por apometria por decreto? Acontece, só que nós não precisamos, porque o decreto já ordena isso. Esse tipo de trabalho específico da dialimetria é quando você trabalha em pequenos grupos. Puxa, Marco, então você está me dizendo que, apesar do nosso curso estar com foco no trabalho da apometria por decretos quânticos, este conhecimento pode ser utilizado para qualquer metodologia, porque é o conhecimento que, na realidade, os médiuns e o esclarecedor, o operador, têm que ter. Então, por isso é que a gente acredita que essa forma de entender de uma forma genérica, ela te dá a oportunidade de focar de acordo com as tuas possibilidades. Então, Marco, eu vou preferir ficar com os decretos quânticos, que é mais seguro. Eu recomendo. Tá certo? A corrente de projeção mental, comandada pelo operador, age de forma a alterar a distância entre as partículas do duplo etéreo, afastando-as ou aproximando-as. Então, quando você está num trabalho de dialimetria, por exemplo, e aí a gente verificou que existe, por exemplo, um chips. Tá? Normalmente, esses chips, ou NECs, né, núcleos de energia consciencial, núcleos energéticos conscienciais, eles são colocados normalmente em algum órgão do encarnado ou no duplo etéreo, na região do início do Sushumna, né, que está enterrado dentro da coluna, ou seja, dentro da medula espinhal, ou muito próximo ao chakra da base, lá no final do Sushumna. Por quê? Você bloqueando o fluxo da energia do prana pelo Sushumna, você deixa de fortalecer os talos energéticos dos chakras. Então, isso é comum, às vezes, na dialimetria, quando a gente observa que tem. Então, o que o médium, né, que vai estar tratando ali faz? Ele mentaliza, né, a doação do ectoplasma, ele associa ao prana, né, que está presente na nossa atmosfera, e focaliza em determinado local, por exemplo, se o chip estiver na altura
aqui do Atlas, né, que é a primeira vértebra da coluna vertebral, que é mais ou menos na altura onde ele coloca, né, os Phantoms e os Dinets colocam os chips. Então, ele faz o quê? A dilatação, né, das partículas do duplo etéreo para que isso possa ser retirado. Puxa, isso é uma coisa específica da apometria? Claro que não. Tá? Então, a gente faz isso, por exemplo, no Pranic Heiling. Tá? Eu cansei de tirar com bastão Dorje, né? E aí é como se fosse uma cirurgia, chips, porque os chips eles fazem assim, ó, eles têm uma garra que praticamente faz uma aderência. Então, você tem que tirar um por um, tem que tirar um por um para não lesar aquela região do duplo etéreo do paciente. Então, cansei de tirar chips, tanto na altura aqui do Atlas, né, que é na parte traseira, ou então perto do chakra da base, às vezes em determinados órgãos, né, fígado, baço. Baço é muito comum também, às vezes, os Phantoms mandarem os Dinets colocarem, tá certo? Então, essa técnica faz exatamente isso. Ela pode fazer a expansão ou a contração das partículas do duplo etéreo para que haja, né, a retirada desses, né, NECs ou chips. A dielimetria pode ser utilizada, por exemplo, na extração, foi o que a gente acabou de falar. E outra coisa, Marco, por exemplo, na Umbanda, vocês às vezes conseguem fazer isso? Eu tenho noção da necessidade, mas às vezes eu não tenho tempo hábil, às vezes são muitos pacientes, né? A gente às vezes atende de 10 a 12 pacientes, né? Individualmente, um por um, às vezes você não só limpa, trata, mas também às vezes você vai orientar a pessoa. Então eu uso o vento solar cortante. Eu faço a evocação das salamandras e eu comando, né? Exatamente dessa maneira aqui, ó, como eu falei, a limpeza, né, e a ordenação que esse vento solar cortante faça exatamente o desprender desses chips. Eles caem no chão, como eu já falei na aula passada, eu crio um vórtice, né, com esses 2 dedos no solo para absorver toda e qualquer energia mal qualificada, mórbida ou estagnada, ou até mesmo um objeto, né, desse momento astral, para que ele seja recolhido posteriormente. Então, sempre vão haver formas de trabalhar. Marco, se eu não conseguir, né, eu trabalho com vento solar cortante? Sim, nós trabalhamos na apometria por decretos quânticos com vento solar cortante. Tá certo? É a mesma forma que eu trabalho na Umbanda. Bom, outra técnica, eteriatria. É a técnica que promove a limpeza e a harmonização do equilíbrio. Depois que você limpou, você tem que o quê? Harmonizar e equilibrar. A melhor maneira de fazer isso, e a gente faz isso, por exemplo, na cura prânica também, é através da vibração da luz azul claro. O azul claro, né, que você, por exemplo, retira da sua própria garganta, você canaliza, né, na hora que você estiver fazendo, por exemplo, o escudamento ou a proteção daquela energia, né, como eu falei, no passe, a pessoa vem de baixo para cima, vai até o chakra da coroa e envolve a pessoa. Você imagina um azul claro ali. Puxa, Marco, o que o azul claro faz? Ele harmoniza. Ele não só faz a aderência daquela energia que você colocou boa, mas ele harmoniza aquela energia. Aquilo ali dura, né, dependendo do seu comando, 1 semana, 2 semanas, né? Como é que ele pode ser fragilizado? Pela própria pessoa que está sendo tratada. Então, a partir do momento que ela se desequilibra emocionalmente, que ela tenha uma emoção rompante, ela mesmo vai tirando, né, essa proteção. Por isso que é fundamental as pessoas frequentarem uma casa, né, espiritualista para ganhar passe, um terreiro de umbanda para poder estar sempre sendo tratado. Porque vira e mexe, a vida nos oportuniza esses rompantes que acabam comprometendo, né, a segurança da tua energia. E, por último, a pneumiatria. O que é pneumiatria? É a melhor forma de trabalhar por palestra. Isso aqui é um equívoco que a grande maioria das casas de Umbanda ainda não estão adotando.
é necessário palestras semanais, palestras de 50 minutos, 45 minutos, 1 hora que seja, né? Por quê? Porque muitos trabalhos que são feitos, né, por exemplo, no terreiro de Umbanda ali, né, a entidade com o paciente, poderiam ser tratados simplesmente com despertar de consciência. A melhor maneira de alguém se curar é a autocura. Ninguém cura ninguém. Na realidade, a gente orienta para que a pessoa se cure. Jesus fazia isso. O que queres de mim? Ah, mestre, eu quero que você me cure. Crê que eu possa te curar? Sim, eu acredito no Senhor. Ele fazia o trabalho. Vá e não repita o que te levou à doença, ou seja, vai e não peques mais. Então, a pneumiatria nada mais é do que um despertar de consciência para as necessidades. A melhor maneira de conseguir isso é através de palestras públicas semanais. Encaminhamento para a instituição hospitalar, como a gente falou, pacientes desdobrados e também espíritos sofredores. Marco, o paciente desdobrado também é encaminhado? Sim, mas ele não sente, não. Ele está, né, com a frequência aberta, ele vai lá no corpo astral e no corpo astral ele é tratado. Esse tratamento, quando ele retorna, às vezes de forma inconsciente, perpassa, né, os fluidos para o duplo etéreo dele e o duplo etéreo dele perpassa isso para o corpo físico. Por isso que, às vezes, um tratamento por decreto ele pode demorar de 4 a 12 semanas. Então, toda semana o cara tem que ir lá para que haja realmente uma continuidade no tratamento. E se houver merecimento, se houver possibilidades kármicas, a pessoa se cura. Nessa técnica, né, não vamos esquecer que os médicos são necessários, por quê? Porque são doadores de ectoplasma, principalmente para refazimento da tessitura molecular dos espíritos lesados, ou seja, dos perispíritos lesados. Normalmente, esse deslocamento dos pacientes desdobrados, né, que é chamado da sexta lei, ele acontece como? Por esteiras, olha o que eu falei, cápsulas, tubos de luz. Na Casa da Luz, eu trabalhava em Santos, tinha um tubo de luz enorme no centro da sala. Naves, por exemplo, no Ramatiz, que eu trabalhei no Rio de Janeiro, né, nos trabalhos de Umbanda, existiam mais naves de Aruanda para levar, né, determinados pacientes ou determinados espíritos. Marco, me explica uma coisa. Isso acontece às vezes em 10 segundos. Não se deixe enganar. 10 segundos, às vezes, no nosso tempo aqui no planeta Terra, às vezes pode corresponder a 30 minutos, 40 minutos no plano astral, dependendo aonde está essa colônia, onde está esse hospital. Então, o tempo nada tem a ver com o processo de tratamento. E, às vezes o que a gente pensa, foram 5 segundos só que a pessoa me tratou, né? Mas como o espírito foi desdobrado e foi aberta a frequência, né? Esse tempo de tratamento, na realidade, no plano astral, correspondeu para nós como se fosse 30 minutos. Ok? Sintonia dos médios com os espíritos é fundamental porque você tem, né, que, na realidade, pedir o auxílio aos seus mentores, né, aos seus guardiões, aos seus amigos espirituais. E a melhor maneira de fazer isso é o quê? Respiração padrão 1, 2, inspirou profundamente, solta no dobro do tempo pelo nariz também. Tá? Então, você respira para poder gerar GABA, que é uma proteína no córtex cerebral. A GABA cai na corrente sanguínea, tem uma informação de relaxamento. Você faz o silêncio, procura ocluir os teus sentidos, ou seja, visão fechada, né? Procura não estar atento a nenhum tipo de barulho e medita. Tá? A melhor maneira de meditar não é controlar o seu pensamento, é exatamente o intervalo entre um pensamento e outro. Então, puxa, Marco, às vezes eu tenho dificuldade, faz contagem. Conta. 1, 2, 3. Então, você foca concentração especificamente na contagem, né,
e você, na realidade, está fazendo uma espécie de meditação. Ok? Esse ajustamento de sintonia vibratória, né, do médium com os espíritos, conhecido como a oitava lei. Sempre o ACIV vai ser necessário. Atenção, concentração, intenção e vontade. Tá? E quando você está oportunizando essa sintonia do espírito que você invoca, invocar é chamar de cima para baixo, ou seja, eu invoco o meu guia espiritual, eu evoco a salamandra. Vocar é chamar. Eu chamo as salamandras atendem. Então, evocar está no mesmo nível ou para baixo. Invocar é para cima, certo? Então, isso tem que estar associado a uma contagem mental com 7 pulsos magnéticos de forma pausada. Essa técnica também permite que os médicos do espaço, se utilizando dos médiuns, possam tratar dos pacientes desdobrados e também dos corpos físicos. Tal procedimento é conhecido como a sétima lei. Médiuns, então, com a CIV, podendo estar afinizados com seus guias. Regressão rápida no espaço e no tempo. Então, a gente tem aqui, ó, vou botar logo tudo, para você entender. O que é aquela coisa que eu expliquei lá no início? O objetivo é trazer à tona eventos que foram infelizes e traumatizaram a atual encarnação. Essa oportunidade de regressão de memória ocorre no paciente e, por muitas vezes, no obsessor. Ambos, às vezes, é como se eles navegassem junto para que eles tivessem a oportunidade de entender o porquê houve um atrito, uma mazela. E, muitas vezes, o obsessor, o que a gente chama de vingança, ele chama de justiça, na percepção dele. Tá? Então, você foi o algoz. Chico Xavier falava isso para a gente. Nós somos os algozes de ontem. Nós é que tacamos pedra na cruz quando Cristo, né, estava sendo ali no Gólgota, sendo crucificado. Então, esses espíritos, eles não entendem. Então, às vezes, eles têm que ser levados a uma regressão para poder entender o que aconteceu. E, às vezes, né, quando você está num pequeno grupo, é dada a explicação ao espírito que vai haver uma oportunidade dos dois estarem juntos, novamente reencarnados juntos, para que o algoz, ou seja, quem está encarnado, possa ressarcir. Então, às vezes, volta como filho, volta como irmão, volta como pai daquela pessoa. E quando a gente faz essa regressão, normalmente a gente faz a despolarização dos estímulos de memória. Por quê, Marco? Porque eu fiz lá, por exemplo, uma regressão do paciente e do espírito. Então, eles chegaram a um determinado momento, lá no século XVIII, que houve um matou o outro. Então, tem aquele ódio, né? Quem foi morto tem ódio. Então, quando você despolariza a memória, tá? Lembrando que os hemisférios do cérebro humano, eles estão ligados diretamente ao corpo mental, inferior e superior. Então, o que acontece? Vocês vão aprender isso quando eu mostrar o decreto. Quando a gente faz a contagem, despolarizando estímulos de memória, fala 1, aí estou com a mão aqui, ó. 2, eu inverti a mão. 3, 4, 5, 6, 7. Por que isso, Marco? Porque o nosso corpo tem polaridades, lados diferentes, polaridades diferentes. Então, quando eu faço essa inversão, eu desestabilizo o elétron e esse elétron, ele meio que, entre aspas, se perde. Às vezes, essa perda da memória, ela é temporária, mas dá tempo de, nesse intervalo onde houve aquela despolarização de memória, para que haja a evangelização de ambos, tanto do paciente quanto do obsessor. Tá certo? E, às vezes, não é um obsessor. Às vezes, são vários, é um grupo inteiro. Quando eu estava no Rio, eu tinha um grupo que nós visitávamos hospitais, íamos à casa de pessoas doentes. Eu tive um caso, né, que a pessoa ele era, vamos dizer assim, assediado por um bolsão kármico. Eram inúmeros espíritos que aquele encarnado, naquela encarnação, né, passada, lesou um grupo enorme. Então, eles fazem um bolsão kármico e juntos eles assediam, querendo normalmente vingança através do suicídio. Tá?
Então, eles são bem coerentes no que eles fazem, na maldade que eles fazem. Então, a gente trabalhando em apometria, a gente tem que conhecer. Puxa, Marco, eu estou com medo, mas não se esqueça de que esses casos é para o segundo caso, quando a gente trabalha em pequenos grupos. Na apometria por decreto, os decretos cuidam de trabalhar toda esta parte de uma forma muito segura, por isso que você não precisa ter medo. Então, o que a gente verifica? Que é necessário, às vezes, né, como eu falei, o médium, no pequeno grupo, ser levado a um determinado local. Pode ser no tempo presente, passado e, às vezes, até no futuro. Para quê? Para que o médium possa relatar o que ele consegue entender ou verificar para o grupo, principalmente para o esclarecedor, lá, o operador dos trabalhos, né? Para que haja, posteriormente, uma orientação para o paciente. Essa regressão produz um choque de despertar de consciência no espírito, levado para essa viagem astral, tá certo? Por isso é que a contagem tem que ser lenta e pausada. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Quando eu faço a regressão e o retorno também, para evitar um choque anímico, tá certo? Essa é que muita gente chama de 12ª lei da apometria. A 9ª lei, né, é o conceito exatamente de despolarizar ou repolarizar, que é aquela coisa que a gente falou, né? Com as mãos no hemisfério, eu posso estar despolarizando ou repolarizando. Lembrando que polarizar significa colocar energia, despolarizar é tirar energia. Se eu despolarizo o estímulo de memória, eu estou tirando, né, aquela energia ruim que está incomodando na atual encarnação. E quando eu estou repolarizando, eu vou repolarizar o quê? Coisas boas, felicidade, alegria, harmonia. Então, vocês vão ver isso acontecendo também na apometria por decreto. Eu já falei isso, quando você despolariza o estímulo de memória, você não tem acesso ao corpo búdico. Isso é uma ignorância, tá certo? Nós e os espíritos bondosos, ninguém tem acesso ao corpo búdico. Ele é o banco de dados da consciência, é lá onde estão gravadas as leis divinas. Então, o que nós despolarizamos é no campo mental, corpo superior e corpo inferior. Mental inferior e mental superior. Tá certo? Então, por muitas vezes, esses problemas, né, de reavivamento de um problema de outra encarnação, ele acontece exatamente a partir da adolescência. Né? A carga hormonal traz o conceito da continuidade da reencarnação, porque a pessoa só termina de reencarnar completamente por volta de 20, 21 anos. Tá? Então, ela vem trazendo todo aquele conceito, né? Aquelas personalidades múltiplas que, por muitas vezes, ficaram pendentes no passado, elas, em determinado momento, se apresentam. Tá? Se apresentam através de traumas, fobias e outras sequelas na psique. A despolarização, como eu falei, por vezes é temporária, para dar tempo de quê? De haver a evangelização, tanto do espírito encarnado quanto do desencarnado. A queima de material parasita no campo astral, como a gente falou, utilizando as salamandras. Tá? Esse material vocês leram, tiveram um mês para ler, eu acredito que está muito claro. Se houver dúvida, não esqueça de usar o WhatsApp para perguntar. Aqui a gente usa o vento solar cortante, como eu já falei. Restauração magnética das lesões de deformidade. É necessário que o mentor, né, esteja trabalhando junto para que ele aproxime os guias de trabalho e o médium possa fazer a doação do ectoplasma para essa restauração de lesões. Tá? E, por vezes, é necessário, para que haja esse refazimento perispiritual, o arrependimento do espírito, para que esse desgaste não seja acentuado. Tá? Então, muitas vezes, esses espíritos não arrependidos, eles são tratados ali, quando eles saem dali, em pouco tempo, o tratamento perde efeito, porque o arrependimento foi falso, foi vamos dizer assim, forjado. Então, o arrependimento real é arrepender. Eu
nego a repetir a minha pendência, a minha tendência. Tá? Então, quando alguém se arrepende, ele fica própria envergonhado do que ele fez. Desligamento e encaminhamento dos obsessores e sofredores, como a gente falou, e revitalização dos médiuns, né? É fundamental que haja isso. Marco, na apometria por decreto, todas essas leis são atendidas nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Vocês vão ter a oportunidade, quem tiver um tempo mais largo, né, mais afastado, melhor, vai poder comparar. Pega lá os decretos e compara com as leis. Você vai entender como é eficiente a nível de processo e eficaz a nível de resultado. Bom, só tenho a agradecer vocês estarem comigo, né? 10 horas agora, pontual. E na próxima aula, eu já tenho o material pronto, já vou logo enviar para vocês. Nós vamos falar sobre as leis herméticas, porque, na realidade, todo o trabalho sempre parte do primeiro princípio hermético, o mentalismo. Hoje eu falei do ritmo, falamos da polarização, polaridade, né? Polos opostos, né? Que, na realidade, se unem para o equilíbrio. Então, as leis herméticas são fundamentais para qualquer tipo de trabalho mediúnico. Então, na próxima aula, vocês vão receber o material das leis herméticas e vão receber junto um texto chamado Maioridade do Amor. Muita gente não entende direito o que é o amor. O amor não é um sentimento. O amor é uma energia. É a maior energia do cosmos, dos universos. É a energia capaz de interagir com todas as forças que nós conhecemos na física. Então, força eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca e força de sincronicidade. É uma pessoa que trabalha com amor, ele é capaz de fazer a interação das 5 forças do universo. Então, veja o poder do amor. Então, a gente passa esse material para vocês e só tenho a agradecer o tempo que nós ficamos juntos. Deixa eu parar a apresentação. Pronto. Muito obrigado, Simone, pela oportunidade de estar aqui com, né, as outras pessoas trocando essas informações. E não se esqueçam, na dúvida, utilize o WhatsApp, porque a gente está sempre predisposto a tirar a dúvida e poder caminhar juntos. Obrigado, Marco. Bonito esse fundo aí. Gostou, né? Eu descobri esse fundo, sabe aonde? No próprio negócio da palestra tem um negócio lá, colocar a imagem de fundo. Falei, o Marquinhos está fazendo isso. Eu descobri. Por que o Marquinhos está fazendo essa coisa? Do próprio programa aqui uma praia bonita. Você consegue botar lá, né? Você achou que eu estava de férias, né? Não é físico, é real, é um pano de fundo mesmo. Tá? Então, você lança, se você quiser. Um abraço, beijo no seu coração a todos. Um abraço. Obrigado aí pelo ensinamento. De vocês. Um abraço. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Até junho. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.